Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, estamos juntos para estudar nossa aula de número 21, tipos de frações. Nós veremos hoje as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. E eu sou a professora Flaviana. Vamos lá? Vamos recordar aqui os elementos da fração, porque isso é importantíssimo. Em uma fração, nós temos dois elementos. O denominador, que vai indicar o número de partes que o todo foi dividido, ou seja, o total de partes. E nós temos também o numerador. O numerador, ele indica o número de partes pintadas ou coloridas. Então, por exemplo, peguei uma figura, dividi ela em 4 partes iguais. 4 é o total de partes que essa figura foi dividida, então será o meu denominador. Dessa total de 4 partes, eu colori apenas uma. Então, 1 vai ser o numerador, formando então a fração 1/4. Diferente do exemplo de baixo. O exemplo de baixo, eu dividi a figura em 2 partes iguais. Então, 2 será o meu denominador. Destas 2 partes, eu colori apenas uma. Então, 1 será o numerador, formando assim a fração 1/2. Isso daqui é muito importante, vocês não podem se esquecer. Numerador indica o número de partes coloridas, denominador indica o total de partes que o todo foi dividido, tá certo? Então, vamos para os tipos de frações. A primeira fração que iremos estudar são as frações próprias. O que são frações próprias? Frações próprias são todas as frações em que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, ela vai representar um número menor que a unidade. Então, aqui a minha figura foi dividida em 4 partes iguais, denominador 4. Dessas 4 partes, eu colori 3, então numerador 3. Eu formei, então, a fração 3/4. Essa fração, ela vai representar uma quantidade menor que o inteiro, porque para formar o inteiro, eu deveria ter colorido essa daqui também, essa parte também. Então, toda vez que o meu numerador for menor que o denominador, eu tenho uma fração própria. Igual ao segundo exemplo, a figura foi dividida em 8 partes, denominador 8. De 8 partes, eu colori apenas uma, então formou a fração 1/8. É uma fração própria por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Então, também representa uma quantidade menor que o inteiro. Essa é a fração própria. Nós temos também as frações impróprias. Frações impróprias são aquelas frações em que o numerador é maior que o denominador. É o contrário da fração própria, tá certo? Ela vai representar um número maior que a unidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma figura que foi dividida em 3 partes iguais. Só que eu não quis apenas as 3 partes. Eu colori uma outra figura também dividida em 3 partes, colori um total de 5. Então, quantas partes cada figura foi dividida? Cada figura foi dividida em 3 partes. Dessas 3 partes, quantas estão coloridas? 5 estão coloridas. Então, eu formei a fração 5/3. O meu numerador, nesse caso, é maior que o denominador. Então, isso significa que isso daqui, todo esse desenho, representa um inteiro, mais uma parte do outro inteiro, ou seja, é maior que a unidade, é maior que uma unidade. Então, toda vez que eu tenho numerador maior que o denominador, eu tenho uma fração imprópria. Igualmente, no segundo exemplo,
cada figura foi dividida em 6 partes. Só que dessas 6 partes, eu colori 16. Então, formou-se a fração 16 sextos, tá? Eu não vou contar o total de partes divididas. Eu vou contar o total de partes por figura. Por isso, somente é 6. Então, olha aqui. Quantas figuras eu colori inteira? Eu colori 2 inteiros, mais essa segunda fração aqui. Por isso que formou a fração 16 sextos, tá? No caso, seriam 2 inteiros e 4 sextos, que forma a fração 16 sextos. Isso que eu acabei de falar para vocês é um número misto. Não se preocupem, é a próxima matéria, tá certo? E a última fração que nós temos é a fração aparente. O que significa uma fração aparente? É toda fração em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, nesse caso, eu tenho duas hipóteses. O meu numerador, ele pode ser igual ao denominador, ou o numerador pode ser também maior que o denominador. Então, olha só. Nesse caso, essa fração vai representar números naturais. Então, por exemplo, peguei uma figura, dividi ela em 4 partes. Só que eu não queria 4 partes. Peguei uma outra figura e também dividi ela em 4 partes. Cada figura foi dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, nós colorimos quanto? 8. 8 é múltiplo de 4? Existe um número que multiplicado por 4 dá 8? Sim, 4 vezes 2. Então, eu sei que 8 é múltiplo de 4. A fração, pessoal, nada mais é do que uma divisão. Então, se nós pegarmos 8 dividido por 4, 2 vezes 4, 8. Tira 8, 0. Qual o número natural que eu tenho? 2. Então, 8 quartos nada mais é do que 2 inteiros. A mesma coisa aqui. Peguei uma figura, dividi ela em 8 partes. Destas 8 partes, colori as 8. Só que eu não queria só 8. Peguei outra figura, dividi em 8 partes. E colori mais 8. Então, das 8 partes divididas, eu colori um total de 16. 16 é múltiplo de 8? Sim, porque 8 vezes 2, 16. Então, se nós pegarmos aqui 16 e dividir por 8, vai ser uma divisão exata. 2 vezes 8, 16. Tira 16, 0. Então, quantos inteiros que eu tenho? 2 inteiros. Isso significa que 16 oitavos é igual a 8 inteiros. Aí surge uma dúvida. Professora, isso daqui você já explicou, é uma fração imprópria. Sim. Então, a fração aparente, ela será também uma fração imprópria. Então, 8 quartos é uma fração imprópria e também uma fração aparente. A mesma coisa que acontece com 16 oitavos. 16 é maior que 8? Sim, é maior. Então, significa que é uma fração imprópria e aparente. Eu espero que vocês tenham entendido e cada professor fará os exercícios com seus alunos. Se cuidem, pessoal, e até breve.